Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, cuidando de vocês, cuidando da família de vocês. Nós damos início hoje à segunda unidade, ao assunto de trovadorismo. O trovadorismo ele foi o primeiro movimento artístico que se deu na poesia europeia, ok? Sobretudo a partir de 2 séculos, os séculos XI e o século XII. E ele era composto por cantigas e líricas, cantigas líricas e sátiras, escritas pelos trovadores, que dão nome ao movimento, né? Era um híbrido, era uma mistura entre a linguagem poética e a música. Alguns estudiosos, inclusive alguns alunos, dizem que foi uma época super romântica, porque o tema do amor era muito comentado. Mas antes eu queria falar algumas coisinhas históricas para vocês, antes de tratar dessas cantigas. O trovadorismo ele se desenvolveu no período medieval, e principalmente a partir do século VII. E nessa época não existia ainda os estados nacionais, não. A Europa ela se encontrava muito dividida em feudos. Então, essas grandes propriedades controlavam todos os suceranos, vassalos. Foi daquela época de guerras, batalhas, de invasões, e que era muito forte. Com o declínio do Império Romano, mais ou menos a partir do século 6 e 5, o latim vulgar, o latim vulgar, que era uma língua oficial de Roma, passou a sofrer várias alterações entre os povos dominados que estavam ali. Então, foi ao longo desse período da Idade Média que começavam a surgir as línguas neolatinas, ou seja, português, espanhol, francês, italiano, romeno, catalão. E foi apenas, mais ou menos, a partir do século XIV, vamos colocar no final do século XIII para o século XIV, que o português ele surgiu como uma língua oficial. E aí as cantigas dos trovadores elas foram escritas em outro dialeto, ok? Mas lá mais ou menos para o século XIV. Mas vamos voltar, então, nessa origem, na ideia, nesse estudo que o trovadorismo começou a partir do século XI e XII. As características trovadorescas, nós temos aí as obras dos trovadores, que são chamadas de cantigas. Por quê? Porque elas eram escritas para serem declamadas. Não havia, na verdade, na Idade Média, um livro, não havia uma cultura de livro na Idade Média. A população ela era muito grande e, em grande parte, analfabeta, e ainda não havia sido inventado o livro impresso. Então, frequentemente, eram acompanhados de instrumentos musicais, como a lira, como a flauta. Então, a música era um gênero completamente importante naquela época. Enquanto o compositor era chamado de trovador, o músico era chamado de menestrel. E aí nós temos o cavaleiro, que ia até a corte divulgar as suas cantigas. E nós vamos estudar ao longo desse período as características mais específicas, dos povos trovadorescos, dos trovadores. Bom, eu quero ressaltar aqui um pouquinho características sobre as cantigas. Por exemplo, o amor é um dos temas mais centrais dos trovadores. Ele é o eixo condutor das cantigas de amor e as cantigas de amigo. E aí nós vamos estudar qual é a diferença dessas cantigas. Outras coisas também, outro gênero também, eram que os trovadores eles escreviam ainda tipos de cantiga, como escárnio e maldizer, dedicadas a sátiras, dedicadas para ridicularizar. Mas o amor, a amizade era muito, muito, prevalecia bastante. Bom, e aí vocês têm uma imagem bem bacana de um trovador tocando uma lira, que é um instrumento musical que deu nome ao gênero lírico. E a gente fala de poesia, gênero lírico, então tudo saiu aí dessa fase. E assim tocavam os trovadores, e tinham todas as suas músicas, como eu falei, que depende também do tema, como amor, cantigas de amor de amigo, escárnio e maldizer, que eram sátiras. Porém, eu quero destacar somente um pouquinho um período de Portugal, se a gente for focar um pouquinho sobre o trovadorismo em Portugal. Por quê? O trovadorismo ele se desenvolveu, em termos gerais, só no final do século XII. Então, os pesquisadores eles apontam que a gênese
dessa cantiga, ela foi dedicada a Maria Paz Ribeiro, né? Era a favorita do rei Sancho I, que viveu entre os anos de 1154, mais ou menos, a 1211, mais ou menos nesse período. E é importante salientar que a literatura portuguesa do século XII ela não possuía ainda uma noção de identidade nacional, não era plenamente instituída. Então, era um território que fazia parte de um condado, portugalense, né, como alguns falam. Nós vamos estudar mais as características mais específicas desse trovadorismo em Portugal, ok? Porém, nós já temos atividade no portal, no Google Drive. Qualquer dúvida, podem vir até a mim, mandar e-mail, mensagens. A escola está à disposição de vocês para qualquer dúvida. Obrigada, galera interativa, e nos falamos logo, logo.